Olá, galerinha, tudo bem? Chegamos para mais uma aula de ética e projeto de vida, o ensino religioso. E nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada sobre a liderança religiosa. A liderança, ela tem um papel muito importante dentro da religião, como que os condutores, os guardiões daquela determinada fé. E nós hoje vamos conhecer alguns desses líderes, né? Vamos falar um pouco de alguns desses líderes. Há uma infinidade de lideranças religiosas, mas nós vamos dar destaque a alguns para que nós possamos ter aí uma aproximação, um conhecimento. Tá tudo bem com você? Como está a quarentena? Se cuidando? Então, vamos firminho aqui no nosso estudo, continuando a nossa discussão sobre liderança religiosa. Nós vamos iniciar falando sobre o candomblé e a umbanda. É importante, é muito importante nós olharmos para essa religiosidade, deixando de lado qualquer tipo de preconceito. Toda religião, ela merece ser olhada com muito carinho, independente de se nós a acreditamos ou não. E é interessante perceber que o candomblé, a umbanda, ela traz em si a negritude. E a negritude traz o racismo, o preconceito racial. Isso dentro da história do nosso país, ela é muito forte. Então é importante, o professor vai começar falando com o candomblé e com a umbanda, exatamente para garantir um lugar de destaque, um lugar de respeito a esse grupo muito forte, muito presente na região da Bahia, que tem uma presença negra muito significativa, muito interessante, e na região do Rio de Janeiro. E aqui na imagem eu trago a figura da mãe menininha de Gontuá, que é uma mãe de santo já falecida, muito famosa nos terreiros da Bahia, e aqui ela está dando a bênção para o grande Dorival Caymmi, cantor, compositor baiano, de muitos sambas, de muitas músicas. O candomblé, na tela a gente vai perceber aí, o líder religioso do candomblé é escolhido por meio dos oráculos e geralmente é chamado de pai de santo, mãe de santo ou zelador de santo. O que são os oráculos? Os oráculos são as orações, são os jogos, né, com conchas e com outras técnicas que fazem revelar divinamente a figura de um pai de santo ou uma mãe de santo. O pai de santo e a mãe de santo, ele é o sacerdote ou a sacerdotisa daquele terreiro do candomblé ou da umbanda, daquele espaço. É muito interessante que essa religião, ela traz traços africanos, então o uso dos tambores, a dança, o colorido, as vestes com renda. Então, é muito interessante esse culto à figura dos orixás, né, que foram cristianizados, vamos dizer assim, ao longo da história. Em seguida, nós vamos falar sobre os sadhus. Os sadhus são líderes religiosos dos hinduístas da Índia. Na tela você vai acompanhar comigo. São respeitados e são denominados santos vivos, videntes e sábios. São seguidores de Shiva, Vishnu, Durga, entre outros. A figura dos sadhus, essa figura até simpática pelo seu colorido, e é muito comum você ver aí na TV, em documentários, a figura daquele homem coberto de cinzas, né? E a cinza, ela tem uma pegada penitencial, uma pegada de jejum, uma pegada de recolhimento. Eles são pessoas que vivem da caridade, da esmola, eles abrem mão até das vestes, eles vestem trapos e se cobrem de cinzas. E são marcados com símbolos que são homenagens aos deuses. Lembrando que na Índia, hoje, tem muita presença a religiosidade cristã, entre outras, mas na sua essência histórica, a Índia, ela cultua vários deuses, a figura de deuses que são representados através da sua mitologia. Nós temos a figura do rabino, o rabino que é o líder judaico. Na tela acompanhem comigo. O líder espiritual dos judeus é conhecido como rabino. A palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e possui autoridade sobre a interpretação da Torá. Se você for no vídeo do 6º ano, você vai conhecer os livros sagrados, e a Torá é o livro sagrado judaico. O rabino é o grande guardião da Torá e do ensinamento judaico. E ele transmite o seu conhecimento da lei
como eles citam, né, a lei, os costumes dentro da sua religiosidade. É interessante que o rabino ele usa esse pequeno chapeuzinho na nuca, que se chama quepá. Esse chapeuzinho, ele significa, né, esse gorrinho, ele significa um ato de respeito à figura de Deus, né? Onde você se cobre, onde você se coloca na presença de Deus. Esse símbolo da quepá, ele também aparece em outras religiões, como nos muçulmanos, como nos cristãos, e nós vamos ver ao longo aí das aulas, né? E nós temos, por fim, a figura dos líderes cristãos. Aqui eu trouxe 3 imagens, você vai ver na tela, 3 imagens, né? O primeiro aqui conhecido mundialmente, a figura do Papa, o Papa Francisco, que é o Papa atual. Aqui embaixo nós temos o pastor, me fugiu o nome desse pastor agora, mas é um pastor que está fazendo muita fama na internet pelo seu jeito irreverente de avaliar e de estudar, né, o comportamento através do estudo bíblico e tal. E do lado temos a figura de sacerdotes ortodoxos, que são sacerdotes de origem oriental, ou seja, grega, turca, russa, né? É a Igreja Católica Oriental. O cristianismo. O candidato a líder religioso segue a estrutura organizacional da sua religião e são chamados por diferentes nomes. O papa, o sacerdote, o pastor, missionário, bispo, monge, que partilham com seus seguidores os ensinamentos da sua religião. O líder religioso cristão, ele tem como centro a figura do Cristo, né? E os líderes religiosos, eles têm essa figura muito associada, o líder religioso cristão, então, tem uma figura muito associada à figura do pastor, o pastor de ovelhas, descrito na Bíblia, né? Se você remontar os textos bíblicos, você vai perceber a figura, por exemplo, de Moisés, de Abraão, são pastores de ovelha. Ser pastor de ovelha é conduzir o rebanho. Então, a figura do cristianismo, ele traz essa representação para os seus líderes. Os líderes cristãos são pastores das ovelhas, que são os seguidores do cristianismo. Muito bem, nós vamos encerrar essa aula de hoje observando essa imagem. Muito mais do que uma liderança religiosa que vive a sua religiosidade, que vive a sua fé, que vive o seu estilo, que vive os seus dogmas, que vive as suas doutrinas, é importante salientar a importância desta unidade, dessa presença de união em vista de um bem maior, né? O diálogo interreligioso, ele tem um papel significativo na sociedade, até porque a nossa sociedade, ela vive circunstâncias muito complexas. Por exemplo, essa pandemia, ela está nos obrigando a estar unidos. Querendo ou não, toda e qualquer atitude, hoje, ela deve estar em vista da união. E olhar uma imagem como essa é ter esperança de um futuro onde não só as religiões, mas as pessoas, a humanidade, ela vai viver em contínua união e diálogo acima de tudo. O diálogo, ele é fruto do respeito, e o respeito, ele deve permear toda e qualquer relação da humanidade. Tudo bem, galerinha? Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. E se cuidem, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra.